Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O mundo do futebol acordou hoje em um verdadeiro terremoto midiático. E a bola de neve das polêmicas promete não parar tão cedo. A Conmebol divulgou detalhes impressionantes envolvendo a final da Libertadores de 2025, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em um duelo que ficará na memória dos torcedores. Segundo fontes internas da Confederação, uma ligação teria sido registrada, mostrando uma tentativa direta de influenciar o resultado do jogo. O nome que está no centro dessa tempestade é o de Leila, que teria se comunicado com o árbitro da partida, gerando suspeitas imediatas sobre a integridade da decisão que consagrou o Mengão campeão. A divulgação dessa informação pegou o mundo do futebol de surpresa, especialmente porque o triunfo flamenguista por 1-0 foi celebrado como um feito histórico até agora. A intensidade dessa situação é tal que analistas já começam a questionar se títulos recentes do clube podem estar sob a sombra de investigações futuras, criando um cenário de tensão nunca visto antes na história do torneio sul-americano. As primeiras reações nas redes sociais foram um misto de choque e incredulidade, com torcedores de ambos os lados debatendo acaloradamente sobre a veracidade das informações. Muitos flamenguistas tentam relativizar, afirmando que a partida foi decidida dentro de campo, mas a existência de um áudio oficial divulgado pela Conmebol coloca uma nuvem de dúvida difícil de dissipar. Especialistas em regulamentação esportiva apontam que a prova apresentada, caso seja confirmada, pode gerar sanções severas, incluindo a revisão de resultados e punições individuais. Além disso, a situação levanta uma questão fundamental sobre o papel da arbitragem na Libertadores, já que qualquer indício de manipulação compromete não apenas o espetáculo em si, mas toda a credibilidade da competição. O fato de a ligação ter sido registrada formalmente pela Confederação demonstra que o caso não se trata de simples rumores, mas de elementos concretos que podem movimentar processos internos e, eventualmente, ações jurídicas contra os envolvidos. O ambiente dentro do Flamengo também começou a ser alvo de especulações, com fontes anônimas indicando que a direção do clube estaria em estado de alerta máximo. O campeonato conquistado, que deveria ser motivo de festa, agora enfrenta uma tempestade midiática que coloca em dúvida cada detalhe do que aconteceu dentro do estádio. Jornalistas e comentaristas esportivos já se debruçam sobre possíveis cenários, imaginando se a figura central da história, Leila, agiu de forma isolada ou se há uma rede de influências ainda maior. A pressão sobre os jogadores também não pode ser ignorada, já que muitos deles comemoraram o título sem qualquer suspeita na época, mas agora se veem cercados por um turbilhão de especulações que podem afetar a imagem individual e coletiva. A dimensão do escândalo é tamanha que setores da mídia internacional já começam a repercutir o caso, ampliando o debate e tornando impossível para qualquer torcedor ignorar o impacto dessa revelação. O Palmeiras, por outro lado, encontra-se em um território delicado. A derrota na final, que já havia causado frustração entre os torcedores, agora ganha contornos dramáticos. Dirigentes e atletas se veem obrigados a lidar com a possibilidade de que uma interferência externa possa ter influenciado o resultado, mesmo que de forma indireta. Esse tipo de situação abre precedentes perigosos para o futebol sul-americano.
mostrando que nem mesmo a final mais aguardada está imune a especulações e investigações profundas. A pressão sobre a CONMEBOL aumenta, já que a credibilidade da instituição será julgada pelo rigor com que tratará o caso. A divulgação da ligação sugere que a confederação tem informações detalhadas que, se exploradas, podem redefinir a narrativa histórica do torneio e deixar marcas duradouras nas carreiras de árbitros, dirigentes e até mesmo de clubes envolvidos. Especialistas em ética esportiva afirmam que o escândalo pode se tornar um divisor de águas para o futebol na América do Sul. A imagem de imparcialidade, até então considerada intocável, agora enfrenta questionamentos públicos e a pressão sobre árbitros e dirigentes aumenta exponencialmente. Há quem acredite que a situação pode gerar mudanças estruturais na forma como as partidas são supervisionadas e fiscalizadas, incluindo o uso de tecnologias avançadas para prevenir qualquer tentativa de manipulação. A Liga de Clubes e a própria CONMEBOL terão de lidar com um cenário delicado, equilibrando interesses institucionais, torcedores e a preservação da integridade esportiva. A especulação sobre as motivações de Leila adiciona ainda mais tensão ao caso, com rumores circulando sobre pressões externas e interesses ocultos que podem ter motivado a ação, transformando uma final de futebol em um enredo digno de suspense. Nas redes sociais, o debate tomou proporções quase virais. Memes, teorias e análises aprofundadas se multiplicam em cada canto, com torcedores criando narrativas paralelas e imaginando desdobramentos possíveis para o futuro próximo. A repercussão é tamanha que já se fala em possíveis entrevistas exclusivas, depoimentos públicos e investigações independentes. O efeito sobre a narrativa do Flamengo como campeão da Libertadores de 2025 é imediato, criando um paradoxo entre a celebração pelo feito esportivo e a sombra da suspeita que paira sobre a conquista. O futebol, mais uma vez, mostra que não se limita ao que acontece dentro das quatro linhas. Decisões, contatos e influências externas podem, silenciosamente, alterar o curso da história e transformar um triunfo histórico em um caso emblemático que será debatido por anos. A dimensão do caso se expande rapidamente e cada nova informação divulgada pela CONMEBOL adiciona camadas de complexidade ao que parecia ser apenas mais uma final de Libertadores. Analistas e comentaristas esportivos começam a discutir não apenas a ligação de Leila com o árbitro, mas também as possíveis implicações estratégicas que poderiam ter alterado o ritmo do jogo em momentos cruciais. A especulação gira em torno de como pequenas decisões dentro de campo, normalmente imperceptíveis ao público, poderiam ter sido influenciadas por um contato externo, criando uma narrativa paralela, onde a vitória do Flamengo deixa de ser vista como resultado puramente esportivo. Em conversas de bastidores, dirigentes e especialistas avaliam cenários de revisão de resultados, anulação de partidas ou até mesmo a aplicação de punições severas, criando uma tensão inédita na história recente do futebol sul-americano. A repercussão internacional não se limita ao continente. Veículos europeus e americanos começam a cobrir o escândalo, reforçando a percepção de que a integridade da competição está em jogo. O caso, que poderia ter sido apenas mais um rumor passageiro, ganha corpo com cada declaração e cada análise técnica publicada, alimentando teorias de conspiração e levantando questionamentos sobre os limites éticos do esporte moderno. No Flamengo, a situação interna é tensa e cheia de incógnitas.
Fontes próximas à diretoria sugerem que reuniões emergenciais foram convocadas para discutir o impacto da divulgação da ligação de Leila, tanto na imagem do clube quanto na relação com patrocinadores e torcedores. Jogadores, muitos dos quais se dedicaram inteiramente ao torneio, encontram-se agora em um dilema moral e emocional: celebrar a conquista ou se resguardar diante de uma possível investigação que pode abalar suas carreiras. A pressão sobre a equipe técnica também cresce, pois comentários de especialistas indicam que certas decisões táticas poderiam ter sido favorecidas por interferências externas, mesmo que de forma sutil. Nas redes sociais, debates entre torcedores de Flamengo oscilam entre defesa incondicional do clube e questionamentos sobre a lisura do título, criando um ambiente polarizado e carregado de ansiedade. Além disso, a imprensa esportiva intensifica o monitoramento de cada passo da investigação, antecipando depoimentos e possíveis novos elementos que possam surgir. A combinação de especulação, evidências preliminares e repercussão midiática transforma a narrativa de um título histórico em uma trama complexa, digna de séries policiais ou dramas esportivos, onde cada detalhe ganha importância estratégica e simbólica. Do lado do Palmeiras, o clima é de indignação e frustração multiplicada. A derrota na final, que já havia causado decepção entre jogadores e torcedores, agora se mistura com a sensação de injustiça e suspeita de interferência externa. Fontes anônimas dentro do clube indicam que reuniões internas discutem a possibilidade de ações formais junto à Conmebol, buscando garantir que qualquer irregularidade seja investigada e punida. As especulações também levantam questionamentos sobre a arbitragem em outros jogos da competição, gerando uma sensação de insegurança sobre a integridade de partidas futuras e passadas. Especialistas em regulamentação esportiva e direito desportivo começam a analisar os possíveis caminhos legais e administrativos, considerando desde sanções individuais até alterações nos resultados da final. A mídia local e internacional amplia a narrativa, mostrando como o futebol sul-americano enfrenta um momento de crise de credibilidade. Para torcedores do Palmeiras, a repercussão é um misto de indignação, impotência e esperança de que a justiça esportiva corrija eventuais falhas, mas o sentimento de incerteza permanece, transformando a derrota em um episódio histórico de tensão e especulação. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto isso, a Conmebol se vê pressionada de maneira inédita. A divulgação da ligação de Leila coloca a confederação em posição delicada, obrigando-a a mostrar transparência e rigor na investigação para preservar a imagem da competição. A entidade precisa equilibrar interesses institucionais, pressão da mídia e a confiança de milhões de torcedores que acompanham a Libertadores. Analistas destacam que a forma como o caso será conduzido poderá estabelecer precedentes importantes para o futebol sul-americano, influenciando futuras decisões sobre arbitragem, controle de comunicação e punições por tentativas de manipulação. Em bastidores, rumores indicam que a confederação estaria estudando medidas para evitar que casos semelhantes ocorram, incluindo o monitoramento mais intenso de árbitros, oficiais e pessoas com influência direta sobre partidas decisivas. A complexidade do episódio reflete um dilema ético profundo,
onde o equilíbrio entre esportividade e interesses externos se torna central. Cada nova informação traz mais especulação, e o público, ávido por detalhes, acompanha cada passo da investigação como se fosse uma trama cinematográfica, onde os protagonistas não são apenas jogadores, mas dirigentes, árbitros e agentes de bastidores. No meio desse turbilhão, o papel de Leila se transforma em peça-chave da narrativa. Fontes indicam que seu histórico e contatos dentro do futebol aumentam a complexidade da análise, pois é preciso entender se a ação foi isolada ou parte de um movimento mais amplo, com implicações estratégicas para clubes e agentes. A especulação se intensifica com perguntas que circulam nas redes e na imprensa. Haveria outros envolvidos? Qual era o objetivo exato da comunicação com o árbitro? E, principalmente, como isso impactou momentos específicos do jogo, inclusive decisões críticas que levaram à vitória flamenguista por 1-0. Analistas esportivos e comentaristas debatem intensamente, imaginando cenários hipotéticos em que pequenas ações externas alteram significativamente resultados, mesmo sem comprovação definitiva. Cada comentário adiciona tensão à narrativa, transformando o caso em algo que vai muito além do futebol, explorando questões de ética, poder e influência em um esporte que, historicamente, é paixão e espetáculo para milhões. Enquanto a investigação prossegue, torcedores, jornalistas e especialistas seguem imersos em especulações, construindo cenários e teorias sobre possíveis desdobramentos. Há quem imagine sanções severas, mudanças nos regulamentos da competição e até mesmo revisões de títulos, enquanto outros defendem a manutenção da vitória do Flamengo, alegando que nada substitui o desempenho dentro de campo. A incerteza é alimentada por cada pequena declaração, cada vazamento de informação e cada análise técnica, criando um ambiente de suspense contínuo. A narrativa, construída em torno da final da Libertadores de 2025, deixa de ser apenas sobre futebol. Transforma-se em um drama humano e institucional, em que a reputação de clubes, árbitros e dirigentes está em jogo. Cada torcedor, independentemente de sua preferência, se vê envolvido nesse turbilhão de dúvidas e teorias, mostrando que, no futebol, uma partida histórica pode rapidamente se transformar em um episódio de investigação, especulação e debate global, onde nada é exatamente o que parece à primeira vista. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!